Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, né? Estamos aqui novamente com o podcast sobre o sol. E antes da gente dar início, de eu falar com o nosso entrevistado de hoje, eu queria dar aqui alguns avisos, né? Falar também sobre o nosso patrocinador, né? Que é a Pentagonal. Esse nosso patrocinador eu acho que foi o nosso segundo episódio que a gente gravou aqui com o Dr. Aécio, né? Ele veio aqui, falou muito sobre o que ele trabalha e tal. Eu até, você que está vendo esse episódio, se você puder entrar lá no nosso canal, né? Você vai ver lá sobre o que ele falou aqui, né? Eu achei muito massa porque a primeira usina solar, né, que foi financiada pelo Banco do Nordeste foi a partir do projeto dele. Então, assim, eu achei muito massa aquela conversa. Eu acho que foi muito rica. Teve um feedback muito bacana das pessoas que vieram conversar comigo. E, assim, se você está pensando, né, em, tipo, alavancar qualquer dinheiro para abrir um negócio ou fazer uma usina solar, a minha indicação é a Pentagonal. Enquanto eu falo aqui, eu vou pedir para o Thiago colocar aqui sobre o site, né, Thiago? Tu coloca aí sobre onde é que a gente consegue achar eles, né? Para que as pessoas vejam e tenham acesso a isso, né? Então, assim, gente, eu também vamos que começar o nosso episódio. Eu estou muito empolgado de conversar aqui com o Irineu Guimarães, né? Ele veio aqui para bater um papo e eu tenho muito para conversar com ele porque além de ser engenheiro eletricista, né? Eu sou da cidade que ele trouxe aí um empreendimento muito massa que ele vai falar aqui também. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que ele fale um pouco sobre ele. É o Irineu Guimarães, CEO da BLD Urbanismo. É isso daí. Exato. Eu achei que eu vinha para cá como o Irineu, seu colega do curso de mestrado de Ciência da Cidade da Unifor. Né? Eu achei que ali a gente estava intrinsecamente ali relacionado, né? A nossa paixão por cidade. Eu sei que você tem uma vez sustentabilidade também muito forte. Não à toa você trabalha aí com energia. E Isso. a gente também tenta aplicar a sustentabilidade nos nossos projetos. Fiquei triste porque você disse que eu fiz um empreendimento no Eusébio, a gente já fez três. Já entregamos três. Entregamos o Azul, o Vert e o Quartier mais recentemente. O Quartier é considerado o bairro inteligente da BLD Urbanismo. Foi lá que a gente trouxe muitas práticas aí de uso inteligente dos recursos naturais, mas Massa, também de massa. automação, aplicativo de bairro, regramento por associação. A gente vai poder falar muito sobre isso. Cara, e assim, que pena que é só uma hora, né, de conversa, porque só isso aí que tu falou, né, ó, a gente se conheceu, né, naquele curso fantástico Eu ali. acho até que alguém já tinha me indicado, você, sobre o tema de energia. Eu, na pessoa física, tive a participação numa empresa que chama Solier, uma empresa que, na minha gestão, a gente fez uma primeira experiência, né, num site de 300 quilowatts pico em Aquiraz, na região do Catu ali, e colocamos alguns clientes, restaurantes e tal. Depois a gente fez 5 megas em Cascavel. E eu era responsável pela parte comercial, né? Mandar um abraço para o Marcelo, que era meu sócio, ainda está na gestão da empresa, Caramba. Gustavo e Armando, que foram os caras que acreditaram que a gente podia, de alguma forma, contribuir. E a gente falou ali no camarim, né? Vamos dizer assim, que a gente só sabe que as coisas acontecem depois, né? Uhum. Como o Steve Jobs colocou, Deus vai forjando a gente, né? A minha esposa diz que Deus une seus filhos amados. E eu sei que seu irmão também tem uma relevância aí tentando formar pessoas aí para as boas práticas É, que estão na Bíblia, né? é, E eu acho que é o primeiro manual que a gente tem que ler da vida, né? é isso aí. Mas fora isso, no mundo dos negócios, eu fui apresentado para o mundo das energias e mal sabia eu que foi participando da empresa de energia, dando saída numa empresa de energia, que eu pude começar a minha própria loteadora, né? Caramba. Então, assim, e hoje eu sou bem realizado, a gente tem
Além dos 3 projetos que a gente já entregou no Eusébio, a gente está um projeto em curso em Aquiraz e iniciamos um agora na Caucaia, no lado oeste da cidade. Caramba. Eu acredito, entendeu, que a nossa primeira vez que a gente conversou, que eu te mandei uma mensagem pelo WhatsApp, foi intermédio da Cléa Girão. Pronto, foi a Cléa, exatamente. Mandar um abraço para a Cléa. A Cléa, inclusive, hoje, ela ocupa uma posição aí de relevância, né? Porque está à frente de grandes empreendimentos turísticos e imobiliários, Uhum. né? De um empreendedor estrangeiro, É. né? Lá Que na é o Caucaia, Bonelli, né? né? Não, ela tem empreendimentos na Calcaia, tem em Jericoacoara, É. aquele Parque dos Dinossauros. Mandar um Nossa, abraço para incrível. ela. Foi ela mesmo, lembrei agora. É, incrível. E aí a gente se encontrou pessoalmente naquele curso fantástico lá na Unifor, né? Mandar um abraço para a professora Cristina Ronce, né? Mandar um abraço para nossa atleta A e nossa professora Cristina Ronce. Ela é uma E entusiasta do curso, eu também sou. A gente até. Ela é uma guerreira, né? Porque para formar um curso que o ticket hoje é um ticket considerado alto, né? Hoje tem muita opção para quem quer se atualizar, né? Tem muitas coisas gratuitas, tem cursos à distância, então você dispor. Agora, realmente, vale mandar um abraço para ela e para reconhecer a Unifor, porque lá a gente, com todo conforto, né? Salas climatizadas, cadeiras, melhor do que o do meu escritório, é, tá lá. muito bom. Professores, todos doutores, mestres. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aí de incrementar nosso repertório, aprender e aplicar também nos nossos empreendimentos. E assim, aquele curso para mim também, Irineu, assim, abriu muito a minha mente para muita coisa, né? Vamos fazer uma propaganda aqui. O curso é o mestrado em Ciências da Cidade. Lá a gente discute mobilidade urbana, saneamento, espaços públicos. É, A gente discutiu direito ambiental, processo de tomada de decisão, saúde pública. Então, tudo que está relacionado à cidade, à vida, ao cotidiano. Aliás, quase 85% das pessoas hoje vivem em cidades. Por que as pessoas vivem em cidades, né? Por que as pessoas saíram da zona rural, né? é, Porque na cidade a gente quer ter as conveniências de serviços, né? Se eu precisar estudar, eu tenho onde estudar, morar, trabalhar, se divertir, né? Então a gente mora em cidade por isso. Se eu precisar acessar alguma especialidade da saúde, se eu precisar estudar em alguma universidade, a cidade é que propicia isso, né? E principalmente a interação entre as pessoas, né? E você vê que a cidade, isso é tão verdade que as cidades onde elas são consideradas as cidades economicamente mais ativas, elas são mais prósperas. Por quê? Porque eu estava brincando contigo também na conversa antes, você está numa cidade que só tem gente inteligente, você vai para balada, você vai dar em cima de uma menina inteligente, né? é, E vice-versa. Você vai tomar um café, você vai conversar com uma pessoa inteligente. Então você cria uma sinergia, um círculo virtuoso. E não por isso que Palo Alto, nos Estados Unidos, na Califórnia, saíram as grandes startups, porque são pessoas inteligentes, se relacionando, produzindo conteúdo, gerando conhecimento, né? E isso é que, se eu puder também deixar alguma coisa para os seus ouvintes aí, né, do seu podcast, e principalmente hoje de manhã eu também falei, eu estava conversando com o Iago, meu filho, está se formando em engenharia civil. A minha empresa não é empresa familiar. Eu falo isso com uma certa dor no coração, porque por vários aspectos, né? Eu digo que lá só tem faixa roxa, faixa marrom e faixa preta, né? Porque a gente acaba sendo uma empresa de alta performance, a gente concorre com empresas grandes. Eu fiz empreendimentos aqui de desenvolvimento urbano, concorrendo com uma empresa que tem capital aberto, que tem um núcleo urbano aqui, que chama Cidade Alguma Coisa aqui, que eu não vou fazer propaganda. E você mesmo me disse, a gente vende mais caro do que essa empresa. Então não dá para a gente ser amador. A gente tem que estar com os melhores profissionais dentro de casa, mas também, quando a gente faz outsourcing, que a gente faz muito, contratar o melhor arquiteto, o melhor paisagista, melhor empresa de projeto de instalações, dar as melhores soluções sustentáveis, né? A gente, por exemplo, nos 2 empreendimentos de alto padrão nosso, o Azur e o Vert, inclusive o Azur foi eleito o melhor empreendimento do Brasil, melhor loteamento de 2020. isso, A gente eu ia saiu lá perguntar no contigo. jornal Folha de São Paulo, depois eu vou mandar pro teu WhatsApp, isso muito nos orgulha. Tem um videozinho no YouTube, para quem puder seguir o canal da BLD Urbanismo, B de bola, L de lago, D de dado, BLD Urbanismo. No YouTube tem um vídeo lá que mostra que teve um prêmio na cidade de Eusébio, que foi o Azul Condomínio Lago, eleito o melhor empreendimento na categoria loteamento do Brasil.
isso muito nos orgulha, porque em 26 edições de prêmio, que é considerado o Oscar do mercado imobiliário nacional, só 3 empresas aqui ganharam esse prêmio. E a gente, no primeiro empreendimento carreira solo nosso, a gente já ganhou esse prêmio, né? Então, isso mostra que a gente acreditou, apostou, né? A gente vende mais caro, mas entrega mais. Pois Né? é. Isso é valor, né? O cliente tem que perceber valor nisso. E, sinceramente, se eu soubesse que os meus clientes eram tão lúcidos quanto a isso, porque hoje valorizou muito. A gente vendia, na época, o meu concorrente, que eu não quero dizer o nome, de São Paulo, vendia a 550, R$ 600 um metro. A gente lançou os melhores terrenos, beira-lago, a R$ 800. Hoje, se tiver a R$ 2.000, tem uma fila para comprar. Tem. Não tem oferta. Né? Então, um terreno já chega a R$ 3.000 lá, beira-lago. Né? Então, assim, nem eu, nos meus melhores sonhos, poderia. Mas o que que fez isso? Os clientes compraram a ideia, a proposta de valor, mas também fizeram ótimas casas, tem pouca oferta, né? Por isso que a gente chama de empreendimento boutique. A gente se inspirou na hotelaria para fazer isso. A gente tem uma veia de sustentabilidade muito forte. Por exemplo, o nosso empreendimento ele foi entregue com a solução de energia solar. Né? A gente colocou energia solar em frente ao bloco de serviço, em frente à sede da associação, para suprir todas as áreas comuns. Né? A gente também tem uma solução de energia autônoma que a gente desenvolveu com um poste ecológico, com madeira de eucalipto autoclavado, um refletor de LED e uma plaquinha solar, que é para iluminar as áreas verdes do empreendimento sem ter que demandar energia da rede. Né? Então, assim, são alguns cuidados, mas a gente também aplica lá o que a ONU considera como valoração dos serviços ecossistêmicos. Eu só fui aprender isso quando eu estava já entregando o empreendimento, que eu contratei uma consultora, uma professora da UFC, professora doutora Magda Maia, mandar um abraço para ela, e eu disse, Magda, a gente aplicou muita coisa aqui e eu queria entregar uma cartilha para os meus clientes, né, para a associação. Ela, Irineu, vai dizendo o que é que vocês fizeram. Botou aqui energia solar, reuso de água, cercamento da APP, passagem de fauna, aplicamos o paisagismo funcional. Fui dizendo, ela, rapaz, você sabia que você atende 12 itens do que a ONU considera como valoração dos serviços ecossistêmicos? Caramba. Aí eu, valoração de quê? Ela é o VSS, você não Muito conhece, massa. não? Eu disse, não. Mas são quantos? Elas são 22. Depois vamos botar os 22 aqui. No final a gente já estava entregando o empreendimento, a gente aplicou 18. A gente tem a cartilha de sustentabilidade do Azul, tem a do Veste também. Recentemente eu tive lá na associação também, que às vezes muda o profissional da gestão, as pessoas nem sabem. Vou te dar, a nossa preocupação é tanta que se você colocar aí no Google BLD, UFC, Azul, BLD é minha empresa, UFC é a Universidade Federal do Ceará e Azul, a gente fez um convênio com a entidade da UFC, um centro tecnológico lá, que ele veio um barco drone para ver o monitoramento da água daquela lagoa em tempo real. Porque se eu estava vendendo alto padrão, eu não queria que, se a pessoa fosse usar, a joia da coroa era a lagoa, eu queria que a lagoa fosse saudável. Né? Então a gente foi estudar lá se a água tinha qualidade, foi proteger a lagoa do sistema de drenagem, a gente filtra a água antes de ir para a lagoa. Quando a água da chuva bate na rua, às vezes um carro passa, derrama óleo. Eu não queria que o óleo fosse para a lagoa. Que massa. Então a gente tem caixas de filtro, né? De areia, brita, que o óleo fica, a água vai. A gente fez repechamento na lagoa. Então, assim, a gente tem essa preocupação e não é só no discurso, né? Não é só para vender terreno e vender mais caro. É porque a gente realmente acredita que as pessoas valorizam a natureza. Né, que as pessoas valorizam estar em contato com a natureza, ter mais qualidade de vida. E é isso que a gente vende. A gente não vende metro quadrado nem tijolo. Massa, a gente vende estilo de vida. Né? E a gente aplica realmente, verdadeiramente nos nossos projetos, muitos dos conceitos, né, de sustentabilidade. Não dá para aplicar tudo que a gente vê no mundo, né, porque às vezes tem a questão da manutenção também. Até um parque solar, né, que é uma coisa simples. Se você botar energia solar na sua casa e você não der a manutenção e não limpar a placa, ela não vai render o que ela tinha que render. Você pode estar deixando dinheiro na mesa, pode estar inviabilizando um projeto porque o fator de capacidade não é aquele que você imaginava, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei para onde é que você quer levar a conversa aqui do podcast, mas se quiser falar de alguma coisa de energia, eu não sou especialista como você, mas eu sou um entusiasta. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para os meus amigos, sócios,
do grupo Senergias. CE de Ceará, Energias. Senergias? Senergias é uma holding que apoiou muitos projetos de energia, na época dos leilões ainda, né? E eles tinham um patrimônio de conhecimento em desenvolver parques de energia para ir para o leilão, que era a Braselco. Essa empresa foi vendida para uns franceses, né? E quando eles venderam a empresa para os franceses, eles se capitalizaram, eles foram os meus primeiros investidores nos projetos aqui do Eusébio. Cara, que Um massa. deles tá em processo de mudança para o Azul, fez uma casa espetacular lá de sonhos, que é o Gustavo, que foi o responsável por essa aproximação, mas o Armando é que lida aí esses projetos com a gente, que acredita nessa questão mais disruptiva. Não é fácil, porque pode parecer óbvio hoje, mas quando você chega querendo vender um empreendimento, chamando de boutique, dizendo que você vai fazer fiação subterrânea, que é 5 vezes mais cara, 5 vezes mais você caro. como engenheiro eletricista, que eles também me ensinaram que não é engenheiro elétrico, você não dá choque, né? Se é para engenheiro elétrico é o cara que dá choque. Então é um engenheiro eletricista. O Gustavo, o Armando é PhD em energia no Imperial College de Londres. Caramba. Então acho que era um cara que tem uma história de vida aí também incrível. Eu admiro muito eles dois. O Armando, eu digo que é meu irmão mais velho, né? O Guga, não posso dizer o que é que eu acho dele, mas é um carinho tão grande que se ele fosse uma loura eu namorava com ele. Então, assim, são as pessoas que acreditaram, nos apoiaram. Eu tive rodadas com mais de 20 investidores. Eu acho que outra coisa que eu posso deixar, que é comum a qualquer empreendedor, o empreendedor que está querendo fazer um parque solar, que quer fazer algum outro tipo de solução de energia, seja pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, né? Tem uma hora que você vai precisar do capital. Né? E por mais que você venha de famílias tradicionais, abastadas, às vezes você não acessa o capital de uma forma fácil, porque para você acessar o capital, você tem que ter histórico, né, de acessar capital, você tem que ter histórico de crédito, né? E às vezes você não tem. Você pode ter um nome limpo, pode ter uma bela de posto de renda, mas você tem que mostrar que você já tomou dinheiro e já pagou. Eu também falei para você que eu já peguei dinheiro com um dos meus primeiros investidores foi meu pai. Mas eu me preocupava em pagar meu pai. E o meu pai tinha que ganhar ser remunerado pelo capital. Eu achei massa esse exemplo aí. Se eu já ia precisar do capital, se eu fosse para um banco, é uma burocracia danada, eu vou pagar 1,7, 1,8 ao mês. Se eu for para uma factory, é 2,5. E o factory, normalmente, eu tenho que ter um recebível. Ou eu tenho que ter uma duplicata ou um cheque para trocar. E eu tinha um investidor ali que confiava em mim e eu não ia remunerar ele só se eu não fosse inteligente. Eu tinha que remunerar cada vez mais ele, porque cada vez ele vinha mais capital para mim. Porque depois que o investidor ele é fisgado pelo vírus do ganho, ele não, estou emprestando, o cara está pagando. Não é o que o banco faz? Ou o banco empresta para quem não paga? O banco só empresta para quem paga. Toma um recurso no Banco do Nordeste, não paga e tenta pegar de novo. Como é o nome do teu patrocinador aí, da Pentagonal? Aécio. O Aécio. Pergunta pro Aécio, se você não tiver aí, o que é rating, né? O que é classificação de crédito. É isso. Né? Isso vale mais do que muita coisa. Vale mais do que... É credibilidade, né? Isso é credibilidade. Então, o banco o banco é uma entidade de credibilidade, onde você que guarda, você que poupa, bota lá. E ele é que sabe emprestar. Então, se ele não... Ele tem que fazer uma análise de crédito lá. Então, não adianta ser bonito, se é feio, se é rico, se é pobre. Você tem que saber tomar crédito e pagar, né? E honrar o crédito. Né? Então, eu acho que é outro conselho, né? Que eu puder deixar, principalmente para a turma mais nova, especial para o Iago, que eu falei com ele hoje sobre isso. Né? É o teu filho, Iago. Que é o meu filho. Assim, Lineu, para mim é uma honra tu estar aqui. Né? Gente, vocês estão... Igual, assim, eu procuro... Deixa eu falar sobre uma pessoa que eu tive, assim... Desculpa te interromper, mas pode ficar à vontade, vale a pena falar sobre o saudoso senhor Ivens Dias Branco. Show. Eu tive a honra de estar com o seu Ivens talvez umas 8, 10 vezes na minha vida. Caramba, toda vez eu aprendia com ele. Teve essa honra, né? Caramba, e eu devo isso ao José Issa, que é o meu padrinho na área imobiliária, se tornou meu sócio. A gente tem uma área em Águas Belas para fazer um resort. A Nossa Issa é um escritório que tem 50 anos, né, fazendo projetos de arquitetura. E a gente desenvolveu um projeto em Aquiraz, no Barro Preto, né, depois do Iguape ali, com o seu Ives. E o seu Ives, ele me ensinou isso. Meu filho, eu recebo todo mundo. Quem ligar para mim, quem mandar um e-mail, eu recebo.
pode não ser amanhã, pode não ser depois de amanhã, eu recebo todo mundo. Porque você nunca sabe de onde é que a oportunidade vem. Certo? Agora, é o seguinte, também eu recebi, se em 10 minutos o cara não fizer meu olho brilhar, eu tenho que tocar a minha vida, né? Não, é. E assim, pra mim, tu vir aqui no meu podcast, né? Tá sendo muito importante pra mim, né? A gente tava conversando agora há pouco sobre isso, né? Sobre você tomar boas decisões, né? E esse. E a gente que trabalha movendo, né? Tudo, né? Eu vi aqui que tu já tem 23 pessoas que trabalham contigo. Achei muito legal aquela fotinha lá da árvore de Natal, que tem uma foto de cada colaborador, né? É. Eu acho legal isso, porque às vezes bate uma desmotivação quando você tem uma primeira queda, né? Que foi o meu caso. Mas você tá aqui com essa Não existe motivação. caminho sem queda, não existe caminho fácil. Eu estava falando hoje de manhã lá em casa com a minha esposa. As pessoas acham, não, tu já tá bem. Cara, cada empreendimento novo é um risco novo, né? É uma jornada nova, é uma jornada desconhecida, né? A gente também dialoga com gente. Tem gente de toda qualidade no mundo, Mas tu né? foi, tu foi buscar conhecimento também, né? Eu vi aqui que tu chegou aí a outros países também, A né? gente, pela Adit, que eu devo muito à Adit, né? O negócio que eu fechei com a Cipasa, que eu te disse, é porque eu fui para uma missão da Adit em Portugal. Essa ADIT, tu pode falar para mim o que é essa ADIT aqui? Associação para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. Começou como Adit Nordeste. O propósito, quem criou a Adit foi o Felipe Cavalcante, que é meu guru. Eu tenho até uns bonequinhos miniatura. Quem vira meu guru, eu faço bonequinho. Tá lá no escritório. Apesar que ele não tá merecendo muito, não. Um abraço aí, Felipe, que ele me esqueceu. Ele já tá com outros preteridos aí, Ah, é? preferidos, né? Ó, Felipão, ó. Mas assim, o Felipe fundou a Adit tentando atrair investimento estrangeiro Uhum, para empreendimentos turísticos no Nordeste. Então uhum. ele imaginava, sonhava que a gente aqui no Ceará acompanhou isso, né? Teve uma era na década de 80 que os italianos vieram para cá, compraram muito terreno, depois os portugueses, depois alguns noruegueses. Então a gente acreditava que a Europa iria descobrir o Nordeste do Brasil pela proximidade, né? Você pega um voo hoje com 7 horas de Lisboa, surgiu aquele voo diário da TAP, Uhum. 7 horas o cara chegava aqui a gente não tem variação de clima, sempre é verão o ano inteiro. Esse pensamento aí foi mais ou menos em que ano? A Adit vai fazer 20 anos no próximo ano, então foi em 2004, Caramba. né? Então a minha empresa vai fazer 23 anos. Então eu comecei a minha jornada empreendedora, já pluguei na Adit. Já no segundo ano eu fui vice-presidente nacional da Adit, fui 2 vezes, isso me honrou muito. A gente promove o principal evento anual, que chamava Nordeste Invest, depois a Uhum. Adit Invest, que era para aproximar os empreendedores dos investidores, né? Primeiramente a gente visualizava que investidor era um cara, uma pessoa física que tinha grana e que ia ser investidor. Depois a gente viu que já tinha um mercado no Brasil que poderia tomar investimentos de dívida ou de equity, que são os fundos de private equity. A maioria está em São Paulo, os family offices. A gente tem um case bem sucedido de uma empresa, até mandar um abraço para ele, por Silvio Bezerra, que é da Ecocil de Natal, que fechou uma parceria através da Adit com o Grupo Salamanca. Apesar do nome não é espanhol, o Grupo Salamanca Capital é um grupo inglês. E até hoje eles estão juntos lá. Acabaram de lançar um empreendimento fantástico, que chama Harmonia, vale a pena vocês pesquisarem. É um projeto do Guel. O Guel é um dos principais arquitetos aí que advoga cidade para as pessoas. Ele diz que cidade tem que existir para pessoa, não é para carro, né? Não é para outra coisa. Então, a gente tentava aproximar. A Adit faz isso até hoje, no Adit Invest. Eu não perco nenhum Adit Invest, mas já tem vários. Isso ramificou para o Complan, que é um evento só para comunidades planejadas. Para você ter ideia, no último Complan a gente botou mais de 600 pessoas. São arquitetos, desenvolvedores urbanos, incorporadores para discutir cidade, projetos e bairro planejado. Beber água aqui que eu tô com Pode ficar à vontade. rinocilosite. Não é que o papo aqui tá maravilhoso, pode ter Então a certeza. Adit foi a grande responsável pela formação de conteúdo que a gente tem, de poder, na hora que Deus apresentou a oportunidade de pegar o terreno do seu Chara Barroso, como você disse, cara, eu nasci aqui no Eusébio, eu tô há Isso. 36 anos no Eusébio. Como é que você chegou naquela família? Eu cheguei porque a Adit me deu a oportunidade de me preparar. Eu tive acesso aos donos de uma empresa numa missão internacional, ou seja, você tem que. Viajar é muito bom, mas
Às vezes você larga seu negócio aqui. Eu tinha um sócio que dizia, cara, tu tá com muito tempo, né? Tu fica se metendo nessas entidades, vem para aqui para a empresa. Hoje eu colho muitos frutos das missões técnicas que eu fui, do networking que eu fiz, né? Então, assim, hoje é nítido, seria muito mais difícil se eu não tivesse essa curva de aprendizado, esse nicho de relacionamento que a gente teve. E a gente está discutindo todos os dias, né? Sobre como melhorar, né? Como melhorar as cidades, como melhorar a vida das pessoas, como trazer tecnologia para melhorar a vida das Que o pessoas. massa é isso, né? Porque hoje muita coisa está aqui, você pode estar com isso aqui na mão, só consumindo aqui TikTok, mas você pode também estar consumindo conteúdo como um podcast desse, você pode estar vendo o que está acontecendo nas principais capitais mundiais, né? No mercado imobiliário. Eu consigo ver o que está acontecendo em Balneário Camboriú, eu consigo ver o que está acontecendo em Miami. Né? Inclusive, tem um fenômeno acontecendo agora em Miami. Eu sou um dos entusiastas. Todos os anos eu vou para lá, porque o americano redescobriu Miami. Então, assim, é possível, com base nisso, né? Durante muito tempo, Miami foi o refúgio do latino. Né? E tinha uma questão cultural ali muito forte e tal. Então, isso tem algumas cidades, por exemplo, o nordestino, né? Ninguém chama sudestino, né? Ah, o cara de São Paulo é um sudestino, né? Mas se tu chegar lá e disser que é de Fortaleza, é nordestino. E tem mais, eu tenho um primo meu que mora na Bahia. O cara, hã? Meu irmão, a Bahia é longe do Ceará. Ah, eu tenho um cara de Recife. Meu irmão é lá de cima. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque hoje Fortaleza, no mercado que eu atuo, o mercado imobiliário, é uma das grandes referências nacionais, né? A gente tem belíssimos projetos aqui. Não só os projetos privados, os projetos de torres de incorporação. A gente tem intervenções públicas que foram feitas, que a gente, independente da questão política, a gente tem que admitir que foram importantes. Ou você não se orgulha de ter uma beira-mar daquela, que é um verdadeiro parque linear. Todos os meus amigos que vêm de fora, que se hospedam por ali, cara, essa beira-mar de manhã, porque não é só ter o equipamento lá, as pessoas usam. Tem gente correndo, tem gente nadando, tem gente jogando beach vôlei, tem gente andando de canoa. Recife, né? Compara com Recife, Então, né, assim, cara, aquilo ali é contagiante. A gente tem muita ciclofaixa na nossa cidade. Alguém pensou, parou e fez. A gente tem alguns locais de bulevar, né? A gente tem algumas centralidades, eu acredito, na cidade policêntrica. A cidade não tem só um centro. Hoje a cidade tem vários centros. Isso. Vou citar alguns fenômenos de policentrismo aqui. Quem mora no Montésio, a vida do cara tá ali, na Messejana, no entorno, é um policentro. Tem virado Na muito Bezerra de isso, Menezes é outro policentro. No centro é outro policentro. No Conjunto Ceará é outro policentro. Ninguém fica se deslocando, ninguém quer perder tempo se deslocando. E não é sustentável você se deslocar, muito embora você use transporte público. Né? A não ser que a gente tivesse aqui linhas de metrô, né? Que a gente infelizmente não acessou ainda isso. E que fossem elétricos e que a fonte fosse renovável, né? Mas está se deslocando, nem que seja de ônibus, é muito melhor, obviamente, se deslocar de ônibus, transporte público de qualidade, do que de carro, cada um pegar seu carro. Mas é muito melhor ainda andar de bicicleta, andar a pé. É muito melhor você ter um raio, um raio, sei lá, de 500 metros, você caminhando, você possa morar, trabalhar, se divertir, estudar, tudo caminhando, né? E aí, eu vi que a BLD, né, com toda essa história que tu tá me falando aqui, Irineu, ela ganhou uma visibilidade, né? Eu vi lá o prêmio que vocês ganharam em 2020, né? Eu achei muito massa aquele prêmio. Tá até lá no site lá de vocês, eu vi. E eu vi que tem um movimento aí também, que eu quero que tu fale um pouco pra gente, que é o Somos Cidade, não é isso? Isso. É um grupo de... O movimento Somos Cidade, ele ainda é um grupo fechado, né? Lá nós temos 12 desenvolvedores urbanos, tem 14 membros lá hoje, mas tem 12 empresas, que nasceu de um mastermind, que foi promovido também pelo Felipe Cavalcante, que hoje já não é um presidente de honra da ADIT, mas não tem mais função executiva, e criou a Match. A Match é uma empresa de matchmaking, de cursos, de conteúdo. E uma das ações que ele fez, ele chamou, por exemplo, a BLD, uma empresinha do Ceará, que eu estava na mesma mesa do cara da Habitasul, que fez Jurerê Internacional. Caramba. Do cara da Cerâmica Porto Belo, que fez a Cidade Pedra Branca. Da Só Bloco, que fez o maior projeto disparado de comunidade planejada do Brasil, que fica em Bertioga.
Tá me fugindo o nome agora, que Riviera de São Lourenço. Uhum. Né? Então, assim, eu tava com esses caras discutindo o que é que ele deveria, cada um deveria considerar no projeto, colocar, não colocar, o que era valor agregado, o que era valor percebido, o que era sustentável, o que não era. Então, você bebe na fonte, né, com essas empresas. Mas assim, ó. E assim, só para finalizar, o Exato. movimento Somos Cidade, quem quiser olhar, @Somos Cidade, ele Depois aplica. tu bota aí, viu, Thiago? Ele aplica as melhores práticas do urbanismo mundial nos projetos. A gente sai do discurso, porque às vezes é fácil falar na academia, no curso de mestrado, fazer uma dissertação, é bonito falar. Mas vai aplicar, entendeu? É assim, é economicamente viável, isso é valor, às vezes é valor agregado, mas o cliente percebe, ele paga mais por isso, entendeu? Você me falou, Irineu, você já pensou em vender o lote e ter a solução do desconto de energia? Cara, é igual a história do carro, né? Você tem um carro a combustão, você tem um carro híbrido e tem um carro elétrico. É inegável que o carro elétrico ele é net zero emissão. Mas será que isso é aplicado para a minha vida, para o meu cotidiano? Né? Será que eu vou ter tempo? Eu vou conseguir me planejar para carregar esse carro? Se eu viajo muito, se eu vou para Sobral, se eu vou para a praia eventualmente? Será que no meu trabalho tem ponto de carga? No meu condomínio eu vou conseguir instalar? Já tem uma corrente aí dizendo que isso pode causar um problema. Porque os condomínios, eles não foram dimensionados para receber essa carga extra. Né? Imagina se tiver 10 carros carregando ao mesmo tempo. Isso pode colapsar, não pode, etc. Claro. Então, assim, o Somos Cidade, ele discute isso, ele aplica as melhores práticas. A gente tem uma publicação que eu vou mandar lhe presentear. Se eu soubesse que você ia entrar no... a gente tem uma curadoria de conteúdo, toda semana tem vários artigos falando sobre cidade. Mas o Felipe Cavalcante, ele coordenou um livro, né, onde ele tem alguns cases lá. Então, fala sobre tudo que a gente fala no nosso mestrado lá. Né? Fala sobre bem-estar, fala sobre sustentabilidade, fala sobre mobilidade urbana, saneamento, fala sobre arquitetura, né? Então, fala sobre urbanismo. Então, acho que é legal. Vou mandar deixar para você no seu endereço aqui. Pois, assim, para mim, Irineu, existe um antes e depois da Verte e da Azul dentro do Eusébio, né? Eu moro aqui há 36 anos. Na verdade, o nosso município já tem essa idade também, então toda a minha infância, toda a minha adolescência foi aonde esses dois empreendimentos eles estão hoje. E eu não sei se tu sabe, é bom que tu escute isso de um cidadão eusebiense. A gente brincava que dizia que o Eusébio só começava depois do balão. Cara, muito legal tu falar isso, porque tem um cara que eu respeito demais, é uma das grandes autoridades do mercado imobiliário. Eu estava num aniversário e estava falando sobre o projeto com um diretor de um jornal aqui. Aí eu falando e tal. Desculpa. Essa pessoa chegou e disse assim, o que é isso aí? Não, é um empreendimento que eu estou pensando em fazer no Eusébio. Ele disse, alto padrão, vai dar certo não. Por quê? Porque o rico só quer estar só na CE. O cara falou isso pra mim. Isso ficou marcado. E eu sou meio... Eu gosto, isso é um combustível adicional. Aí o cara, mas isso aqui eu tô perto da CE. E tem uma coisa que tem aqui que não é nem todo o terreno da CE que tem. Tem um lago natural aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer o urbanismo, todas as casas no entorno do lago. Desculpa. Pode ficar à vontade, né? E a gente vai colocar todo o lazer, no lugar de eu botar terreno para vender no lago, eu vou criar um lazer de frente pro lago. Porque quem não tiver o lote do lago, pode experimentar o lago pelo lazer e tal. Ele, acho que não vai dar certo, não. E a gente se orgulha muito, porque além dos empreendimentos darem certo, e muita gente acha que o Azul, o Verte, é só o loteamento fechado para fazer casa de alto padrão. Mas os empreendimentos, além de ter os lotes unifamiliares para fazer casa, a gente fez os malls. A gente trouxe a primeira agência do Santander. Cara, era tão verdade a nossa tese que hoje você falou que você estudou onde era o fórum, né? Do lado tinha um cartório. Isso. O cartório foi lá pro meu strip mall. Foi. O Banco Santander foi pro nosso strip mall. A Caixa Econômica foi pro nosso strip mall. O outro cartório de títulos foi pro nosso strip mall. Então é tão verdade que ali a gente conversa com a cidade. Então, a gente é o novo centro, né, do Eusébio, né? Virou uma extensão do centro. É uma extensão do centro. E ali é uma forma, se eu botar só o muro,
o empreendimento não conversava com a cidade. Quando eu coloco comércio e serviços na frente, a gente chama de fachada ativa, o empreendimento conversa com a cidade e eu crio uma conveniência para o meu cliente que mora lá dentro, porque aquele meu amigo que eu disse que mora lá, disse que o que ele mais gosta, ele pega o patinete, vai na padaria, vai na farmácia, vai no banco, ele não precisa pegar o carro. E ele não vai andando porque ele é meio preguiçoso. E assim, Mas além dos lotes unifamiliares, os comerciais, a gente também tem lotes de uso misto. Não sei se vocês sabem, aquele terreno atrás da igreja, ali onde estão construindo o hospital da Coap, era nosso, era parte do loteamento. Caramba, onde tem um posto de gasolina da Sobral e Palácio, lá já saindo na Santa Cecília, era nosso. Então, assim, a gente tem vários outros conversando com a cidade. E aí, só resumindo, o que mais nos orgulha é que a gente transformou verdadeiramente a zona do centro da cidade de Eusébio, trazendo habitação de alto padrão e ativando ainda mais o comércio da cidade. Pois é. Então a gente não fez uma coisa óbvia, né? Eu trouxe o cara para lá no Azul. Hoje é bom dizer, porque hoje é dia 18 de dezembro de 2024. Isso aí. Por que eu estou dizendo isso? A gente lançou esse empreendimento em 2018 e eu entreguei em dezembro de 2019. Vai valorizar ainda mais, porque é a escassez, né? Oferta e demanda. E foi um sucesso. Mas lá de tem vendas, casas cara. hoje de 10 milhões de reais. E foi um sucesso de venda, cara. Então, assim, Isso foi sucesso de venda, foi sucesso de ocupação, foi sucesso de operação, porque hoje a BLD não está mais na operação, mas tem uma associação lá, que eu tenho que reconhecer o trabalho da associação, que as pessoas entenderam que quando a gente vendeu o lote e criou a associação é como se fosse um grande condomínio, que eles são responsáveis pela manutenção das áreas lá. Eu chego no Azul, é um orgulho, tá super bem mantido, tá melhor do que quando a gente entregou. A parte de paisagismo, entendeu? Então a associação fez, a associação do Vert, mandar um abraço pro Helder, eles melhoraram a parte de equipamentos também. Então assim, eles entenderam que a vida em comunidade é isso. Então a segurança, né, apesar da ineficiência, né, do setor público, a segurança tem que ser privada lá, porque as pessoas querem segurança. Eu quero ver meu filho andando de bicicleta lá no empreendimento, sem estar preocupado que ele vai ser raptado ou que vai ser atropelado. Então, a gente tem a tecnologia lá, não só... Tem as câmeras, né? Que fazem reconhecimento facial, né? Para entrar e para sair, que controla a entrada e a saída, que controla... Dá para fazer, se quiser, até programar mapas de calor, onde tem mais pessoas, onde elas ficam mais durante o dia, para reforçar a segurança ou para reforçar... Desculpa. Para reforçar alguma ação. Então, assim... eu fico muito orgulhoso porque, e eu não posso dizer que isso foi um benefício só da BLD. Claro que a gente escolheu um ótimo terreno, mandar um abraço aqui para os meus parceiros da Barroso, né? São descendentes do seu Chara Barroso, especial para o Aníbal, para o Beto e para o Thiago, que tocaram esse negócio com a gente. Mas eles acreditaram e a gente transformou, a gente trouxe ocupação de alto padrão para a cidade, a gente ativou o comércio e trouxe valorização. Isso é bom para o município, porque os IPTUs aumentaram, né? Os ISS durante a obra, a oferta de emprego naqueles malls, as pessoas têm outras opções para trabalhar, a oferta de serviço. A gente valorizou o entorno, porque os outros terrenos que não valiam muito agora já estão valendo. E isso é o conceito de cidade. Né? E aí, assim, com esse sucesso, né? Com esse sucesso todo da Azul e do Vert, que assim, gente, você que está assistindo esse nosso episódio, eu queria recomendar de você ir conhecer, né? Mudou a cidade completamente, né? A sua visão, Irineu, é inspiradora para mim. Eu tô muito contente de você ter vindo já por isso. Eu acho que eu precisava desse ânimo, né? Já pro Mas próximo... eu queria, assim, eu não posso, eu tenho que interromper, porque assim, eu tive uma visão, tive uma coragem, mas eu tive muita gente que acreditou nisso, que suportou, né? Eu tive que atrair investidores, porque a gente não tinha o capital todo. Eu tive que ter uma melhor equipe, né? Eu sempre, também, outra dica se eu puder dar, que é genérica, sempre procure se cercar dos melhores profissionais quando você for fazer um empreendimento. Massa. Aqueles que têm um histórico de entrega, um track record que a gente chama, né? Porque isso vai mitigar, vai melhorar a chance de dar certo, vai mitigar o risco de dar errado. Então a gente teve essa visão, assim, isso não ensina na faculdade,
né? Então a gente apostou, às vezes não é fazer, eu vou economizar aqui, ali, acolá, e o empreendimento, no fundo, quem trabalha com empreendimento imobiliário, principalmente, um terreno, uma casa, um apartamento, ele é um bem de raiz, é um patrimônio da família. O cara que se encanta porque é belo, é bonito, é funcional, mas também é um investimento, tem que valorizar. E tem que ter Uhum. liquidez. Nem que não valorize, na hora que eu quiser vender, tem quem queira comprar. É. Porque se eu investir dinheiro numa coisa que não tem liquidez, que na hora que eu preciso vender demora 2, 3, 4, 5 anos para vender, e eu tenho que aplicar preço de venda forçado, ou seja, tem que vender mais barato que o mercado para poder ver se vende, foi um péssimo Uhum. investimento. Então, E acima de tudo, a gente se orgulha porque a gente trouxe empreendimentos que têm qualidade, tem valorização e tem liquidez. aí, Irineu, o Quartier, ele surgiu de uma procura de pessoas também? Como foi que... Porque assim, o Azul e o Veste foi um sucesso. O, o Quartier já era uma ideia que tu tinha, já era uma vontade, ou surgiu de uma demanda que apareceu? Não, na verdade, a gente tem uma linha de produtos. Toda vida que tem água e for alto padrão, eu chamo de azur. Azur é uma palavra que mistura um pouco de latino com francês. A maioria das palavras são em francês. Azul é Aham. o azul da água. O Azul Então da eu puxo água. todo o meu marketing, eu tenho formação em marketing, como você viu, para o azul, para a água, para a atividade náutica e tal. O verde é o verde, é quando a Hum. mata é predominante. Então eu puxo todo para a cor verde. E o quartier, em francês, quartier é bairro. Então a gente queria fazer um projeto de bairro. Quando surgiu esse Hum. terreno, eu disse, aqui eu vou fazer um quartier. É do lado do Cidade Alfa, está a 1 quilômetro do centro de Eusébio, e a gente lá tem um conceito de autogestão. Apesar de ser um loteamento aberto, né, que qualquer pessoa pode entrar, a gente tem um cercamento virtual com as câmeras, a gente tem totens lá que distribui o Wi-Fi gratuito no bairro. Pessoa que for para lá, eu tenho um parque lá, que tem um laguinho, tem um playground, tem um dog park, rinocinusite. Terrível. Tem um dog park. Qualquer pessoa pode ir lá com o cachorro, mas tem uma câmera lá filmando ele. Ele não pode fazer nada de errado. Tem uma associação mantendo o espaço. A gente fez um paisagismo, tem grama, tem irrigação. Todas as pessoas pagam por aquilo ali. Então, é uma autogestão, uma gestão privada de um bairro, que a gente diz que é o bairro inteligente, porque tem energias renováveis, tem sustentabilidade, tem uso da tecnologia para melhorar a vida das pessoas. E Massa. tem muitas técnicas de urbanismo. A gente tem um boulevard onde as pessoas vão caminhar lá. Eu não preciso sair do meu bairro para fazer minha caminhada no outro canto. Pelo contrário, hoje, ainda que a gente está aguardando hoje o termo de verificação de obra da prefeitura, que é como se fosse o habite do loteamento, é onde Uhum. ela autoriza que as pessoas comecem as obras. Deixa eu pegar Mas, mais não, uma água tranquilo. pra ti. Mas depois disso, o bairro hoje, mesmo sem ter os proprietários construindo, o bairro já é utilizado por pessoas que vêm dos condomínios vizinhos. Então, andando de bicicleta, eu recebo vários vídeos. E a gente está fechando uma parceria com um construtor local e uma empresa de fora para fazer as incorporações lá. Então, a gente fez o urbanismo, disponibilizamos os lotes, mas também pretendemos construir, participar, tomar risco para fazer alguns condomínios. Desculpa. Uhum. E eu acho que a gente vai começar a dar vida ao bairro e trazer valorização. Ainda temos alguns lotes disponíveis lá para fazer casas, Cuida que eu vi lá que vocês já venderam mais de 80% já. 75%. Mas aí a gente tem 100% dos lotes multifamiliares para fazer condomínio de casa, condomínio de apartamento. Os lotes comerciais são 100% nossos ainda. Tá mais acessível do que a Veste e o Azul? É bem mais acessível. Mas à medida que o bairro vai ocupando, Uhum. vai valorizando. O mesmo efeito que acontece em qualquer outro empreendimento, no Azul, no Verte e outros empreendimentos de concorrentes. Então, quem mora no Eusébio, quem gosta do Eusébio, quiser saber um pouco mais, chama Cartier, mas é Quartier. Quartier se escreve. Mas é A Cartier. pronúncia é Cartier, né? Cartier. Gente, é o seguinte, infelizmente, né? Eu te falei que a gente ia conversar aqui, mas não ia dar tempo pra gente conversar tudo, né? Porque assim, tem vários outros temas que eu queria conversar contigo. Eu acho que faltou um pouco. Eu queria muito falar mais sobre o curso que a gente está fazendo junto, né? Sobre a tua trajetória dentro da Solar.
Mas eu quero deixar um novo convite para ti aqui, né? Talvez daqui a alguns episódios mais lá na frente a gente volte a conversar de novo, né? Talvez tu queira trazer Bom, eu vou algum... fazer uma dica aqui. Eu vou lhe indicar uma pessoa para vir falar sobre isso, né? É. E ele vai falar um pouco da nossa trajetória em como a gente empreendeu em geração distribuída, Cara, que né? massa. Eu vou te indicar uma pessoa, já vou dizer o nome dele é Marcelo. Marcelo, ó, Marcelo, você tá convidado para É, vir aqui, viu, Marcelo? então ele vai falar, porque inclusive a empresa hibernou, porque eles caminharam para Mercado Livre, Massa. né? Acho que é legal falar sobre isso. Isso é E agora importantíssimo. eles vão reinvestir. Então acho que você vai pegar um momento de uma startup, que eu lembro a gente fazendo reuniões, explicando para as pessoas, convencendo o cara que era classe B. Mas como é que é isso? Não, só assina aqui, vai ter 15, 20% de desconto na sua conta. Não, mas será que isso dá certo e tal? Então a gente viveu todo esse momento em 2016, 2017. Uhum. A gente teve também, eu sempre, se puder dizer também aqui outro conselho, a gente se filiou à BGD, né, para poder entender um pouco de legislação, de como é que as outras empresas faziam. Você diminui a curva de aprendizado quando você está em entidade de classe, Uhum. né? Acho que é importante para qualquer empreendedor. Se for um salão de beleza, procura ver onde é que está a associação de salão de beleza para ver o que é que os caras estão fazendo, o que é que dá certo, o que é que não dá. A melhor pesquisa é a da vida, é a da prática. Vende ou não vende? Aí eu sei se deu certo ou não, mas faz pesquisa. Hoje em dia, são poucos institutos de pesquisa que são críveis Massa, show. e em segmento específico demorou. Mas para falar de energia, eu vou te indicar o Marcelo. Pronto, ó. Marcelo, eu te aguardo aqui pra gente gravar um episódio sobre energia por assinatura e mercado livre de E energia. talvez o futuro da energia, né? Porque ele está dentro da estrutura da CARE, que é o maior gerador de energia do Ceará hoje. Ó. Quem mais gera energia no Ceará chama-se CARE. Já investiram alguns bilhões de reais aqui. Nossa, incrível, Tem um incrível. pipeline grande, então, né, tem um dos protocolos para geração de hidrogênio verde aqui. Eu acho que você vai ter muito conteúdo para Tá. falar. E eu queria que, pra gente finalizar aqui, Irineu, como é que a gente faz pra te achar, né, nas redes sociais e como é que a gente faz pra achar a BLD Urbanismo? Pronto. Na rede social, na física, eu tô aberto no LinkedIn, né? No Instagram, a minha vida é pessoal, é muita informação. Hoje tem questão de segurança, É. muita coisa, privacidade. Mas no LinkedIn eu discuto muito sobre negócio, sobre visitas técnicas que eu faço. Recentemente a Quer promoveu um evento de transição energética lá no centro de eventos, está com uns 15 dias, eu tive lá, fiz um Uhum. post sobre isso. Teve um fórum que vocês também participaram, né? Que vocês colocaram um stand de direito, fórum de Ali direito foi o urbanismo. primeiro fórum de direito imobiliário, foi dentro da OAB. Então, assim, a gente divulga muita coisa lá no Vocês LinkedIn. estão sempre se posicionando, né? Irineu Guimarães no LinkedIn. Sobre a BLD Urbanismo, a gente tem um canal no YouTube, BLD Urbanismo. Sempre são vídeos de 1 minuto, é legal ver, já dá para ter uma noção dos nossos produtos, da nossa atuação. No Instagram, BLD Urbanismo. Né? E nos sites a gente tem o bldurbanismo.com e o bldbrasil.com. Ah, cara, que massa. Irineu, agradeço você ter Eu que vindo aqui. agradeço. Desejo para você aí sucesso aí na sua jornada empreendedora. Você tá com a vida mansa, porque você disse que tá com os parques gerando, todo automatizado, tá com tempo livre. E uma vez eu tava andando, mando um abraço para meus parceiros de Belém. Eu tava num condomínio de Belém e disse assim: rico é quem tem tempo. Ah, que bom. Não adianta ter É, dinheiro e não ter tempo. é isso aí, é isso aí mesmo. E assim, gente, ó, se você quer achar. Na verdade, eu quero pedir para você que tá vendo esse episódio, né? Eu vou até pedir uma dica aqui pro nosso amigo pra gente impulsionar esse episódio para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Curte, né? Curte o nosso canal, se chama Podcast Sobre o Sol, tá no YouTube. Eu vou ver com o Thiago aqui se a gente também vai para outras plataformas, como o Spotify também. E segue a gente também o nosso Instagram, né? O nosso Instagram, vou passar aqui para vocês. Sobre o Sol Podcast. Segue lá a gente. E é isso. Muito obrigado. Eu acho que esse episódio vai sair na semana do Natal. Vai ser muito Beleza. bom, né? Mas Você aí, sempre essa semana
você tá mais em casa, né, e tal, né? Então vai ser um momento aí bacana para espero você. que as pessoas também, de alguma forma, na vida prática, porque eu acho que hoje tem muita gente também falando muito e entregando pouco, mas que isso sirva de alguma forma para o teu público, para transformar a vida das pessoas. Eu acho que a gente está aqui para isso. É isso aí, é isso aí. Gente, obrigado, viu? Forte abraço. Um abraço.